Podcast O Novo Hunter. Oferecimento: Camargo Química. Patrocínio: Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast O Novo Hunter. O nosso propósito, desde o momento da criação do nosso podcast, é trazer para a mesa de reuniões comigo e com o DJ aqui, profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, que impactam de maneira positiva dentro de um ecossistema que para nós é sempre extremamente interessante. Não é isso, DJ? É isso aí, hoje a gente vai conversar com o Fernando Moisés, que é CEO da Rende Sistemas. Fernando, super obrigado por vir conversar com a gente. E a gente quer entender um pouquinho dos negócios que a Rende faz, né? Que a Rende faz. Obrigado mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e com os espectadores aí também. Obrigado pela oportunidade. Espero poder falar um pouquinho da nossa história e um pouquinho sobre o que a gente faz também. Perfeito. Legal, Fernando. A gente sempre começa pedindo para o convidado estabelecer uma linha do tempo, contando um pouco da sua história, como ele chegou até esse momento, né? Do seu ponto de vista pessoal, né, e profissional, e depois enaltecendo, né, e discorrendo um pouco sobre a empresa, até para a gente entender e posicionar quem nos assiste, o que a empresa efetivamente faz, por favor. Legal. Bom, eu sou o Fernando, né? Então eu tenho 39 anos, eu sou aqui de Blumenau mesmo, sou formado em Sistemas de Informação pela FURB. Então eu sou um escovador de beach, né? Minha história, né? Então eu trabalhei durante 10 anos, né? No começo da minha carreira, eu trabalhei como DBA, né? Administrador, é uma sigla, né? Na tecnologia tudo tem sigla, né? Sim. Administrador de banco de dados, né? Então eu era responsável, eu trabalhei durante 10 anos na Sênior mesmo, na Sênior Sistemas, né? Então eu era responsável por manter os dados dos clientes da Sênior íntegros, acessíveis de maneira rápida, né? Com segurança e tal. E para fazer isso, eu tive que conhecer muito durante esses 10 anos sobre como que funcionam os principais processos de uma empresa. Então, fechamento da folha, contabilização, fechamento de estoque, MRP, explosão de necessidades, SPED, todos os processos mais pesados, que são aqueles que as empresas sofrem para fazer, eu tinha que conhecer eles para poder entender como é que eu podia fazer para que aquilo acontecesse de uma maneira mais rápida. Eu visitei clientes no Brasil todo, assim, fazendo esse trabalho durante esse tempo, né? Eu comecei, até um detalhe interessante, eu participei de um dos... Hoje em dia tem o Entra 21, é um programa da prefeitura, né? E eu participei do precursor do Entra 21 na época. Entra O nome era 16. Programando o Futuro, era o nome. Programando o Futuro, lá no 99, 2000, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, entrei até na Sênior através desse programa também, né? Na seleção e tal. E depois, né, que eu decidi buscar por novos ares, depois de passar pela Sênior, que foi minha grande escola, assim, eu, em conversa com meu pai, né, meu pai é o Juarez, ele também trabalhou muitos anos na Sênior, né, até mais ou menos a mesma época que eu trabalhei, assim, a gente saiu em períodos próximos, assim. Ele foi um dos responsáveis por criar o ERP da Sênior, né, então a Sênior era uma empresa que tinha mais soluções para RH na época, Sim, lá nos anos 90, assim, né, então ele foi um dos responsáveis por ir lá para a Sênior para construir o ERP na época, né. E quando eu saí da Sênior, né, e ele também acabou saindo da operação da Sênior, ele continuou, na época a Sênior virou uma SA, juntou as empresas, que eram várias sim. empresas e tal. Não teve esse processo, né? Então eu e ele discutimos e pensamos, beleza, né? Tem aí passamos esse tempo no mercado, entendemos vários gaps que os RPs às vezes não conseguem resolver dos problemas. E nós entendemos que um dos gaps, ele nos chamou muito a atenção, que é projeção de futuro. Tá. Né? A gente entendeu que as empresas hoje elas resolvem né, relativamente bem trabalhar na operação do dia a dia, faturamento, né, que é o que os RPs fazem, a operação do dia a dia. E isso, a partir do momento que passou, vai virando um dado histórico da empresa, e os BIs analisam esses dados históricos e entendem, né, padrões e tal. Mas tem poucas soluções no mercado que trabalham em pegar essa massa de dados e, através de premissas, fazer a projeção
de resultados futuros, vamos dizer assim, trabalhar com o futuro, né? Então, nós entendemos esse gap, assim, e nós viemos, então, começamos a trabalhar num projeto focado em ter uma solução, uma plataforma de projeção de futuro. Resultados gerenciais, né, planejamento orçamentário, né, muito da projeção de futuro, né, tem outras, né, no planejamento estratégico tem outras peças, né, mas quando a gente se fala em números, a gente está falando muito de orçamento, de projeção de orçamento, né? Então, nós construímos uma plataforma bem flexível, né, com o objetivo de juntar todos esses dados históricos das empresas e através de premissas e através da disseminação do orçamento dentro das organizações, da cultura de orçamento, a gente conseguir fazer essas projeções. Então, né, orçamento, né, forecasts, né, rolling forecasts, são as terminologias de mercado aí que a gente tem, né, fazer o acompanhamento orçado, realizado, simular cenários, se o dólar aumentar no ano que vem, se o meu custo, minha despesa financeira for maior, os juros aumentar, né? Se eu tiver um dissídio maior, o INPC diferente, se eu vender X de volume a mais em tal mercado, né? Então, essa é vamos dizer assim, a solução que nós construímos foi com esse objetivo, assim, né? Então, nós abrimos a empresa, a Rendit, no final de 2015, e já vínhamos trabalhando no projeto antes, né? Mas a abertura da empresa mesmo foi no final de 2015. E desde então a gente veio trabalhando aí, né, conquistando clientes. Então passei por todas as áreas da empresa, vamos dizer assim. Lá no começo eu desenvolvi a plataforma, né, junto com a nossa equipe, né? A gente trouxe várias pessoas muito estratégicas para nós hoje, então, né, inclusive sócios nossos, para ajudar na construção desse sonho, vamos dizer assim. Mas aí eu fiz o desenvolvimento da plataforma, depois, né, a gente vendeu os primeiros clientes, daí eu fui implantar, né? Assim, fez, agora vai lá ver o que tu fez e ver se Ver se é funciona. aderente, se funciona mesmo, assim, né? Então, participei da implantação até hoje, eu ainda ajudo a equipe em algumas demandas, assim. Depois eu fui participar da construção da nossa equipe comercial, né? No começo a gente vendia mais, era indicações mesmo, Sim, né? claro. No começo. Então a gente trouxe também, tem um sócio hoje que atua nessa área mais comercial, então a gente construiu tudo meio que do zero, assim, toda a equipe de prospecção, e o speech, spin selling, toda aquela sopa de letrinhas que a gente tem no comercial, assim, a parte financeira. Então a gente veio estruturando aí durante esses anos e, né, hoje estou como CEO lá da empresa, tocando o barco junto com a equipe. Legal. O teu pai entrou no negócio junto com você? Sim. Está como sócio do negócio ou ele simplesmente começou com você e depois me afastei e deixa o pessoal tocar? Sim. Assim, a gente já construiu a empresa com ele falando para mim assim, ele disse, olha, vamos construir, mas eu quero me aposentar, já tá, né? Imaginei que Já pudesse estou acontecer nesse isso. momento, entendeu? Só que ele ainda tinha muita lenha para queimar, né? Então, ele ajudou muito a gente no começo, inclusive no começo, por exemplo, financeiro era ele que fazia, né? Bem no começo, assim. Ele ajudou a gente, como ele tinha uma experiência de mercado muito boa, de visitar cliente, Na parte comercial, né? né? Tinha o cabelinho branco também e tal, né? Isso ajuda, né? O pessoal Ajuda escuta. bastante, né? Então a gente construiu no começo e aos poucos ele foi, né, se afastando mais da operação. Ele nunca esteve na operação full time, mas no começo ele ajudava bastante, assim. Hoje em dia ele está né, a gente organizou um conselho, então Legal. ele faz parte do nosso conselho, ele é um dos nossos sócios, né? Então a gente criou meio que essa dinâmica aí, assim. Legal. Um conselho consultivo. Isso, um conselho consultivo, exatamente. Fernando, e com a solução da Rendit, vocês entram na empresa para sistematizar um processo que está sendo feito de maneira manual, num Excel, ou enfim, num outro formato? Vocês têm isso? Ou vocês também têm o caso de implantar uma metodologia, de trazer essa visão de projeção de futuro para a Uhum. empresa? Uma ótima pergunta, até. Quando a gente criou a empresa, o nosso objetivo era atender empresas de pequeno, médio porte, algumas de grande porte. Esse era o nosso foco inicial. E com o passar do tempo, a gente acabou percebendo que, né, a nossa plataforma, da forma como a gente construiu, ela se encaixa muito bem em empresas de grande porte. A gente vê Médio, pelos grande clientes que porte. vocês têm. Isso. Então, hoje, assim, eu diria que
né? A gente tem mais de 80 clientes na nossa carteira e são todas empresas de médio, grande porte, assim, Sim. que são as empresas que já têm uma cultura orçamentária, já fazem orçamento, já começaram a descentralizar, muitas delas, a grande maioria delas já tem a contabilidade interna dentro da empresa, né? Para que a gente tenha esses números e consiga fazer a conexão entre as coisas, vamos dizer assim, Para você né? ter uma resolução maior ali, uma granularidade nos dados. Isso. Então a gente vai, assim, a gente entende que tem plataformas no mercado, por exemplo, que servem para consolidar o orçamento. O cara continua fazendo o orçamento na planilha, os Uhum. cálculos específicos do negócio dele, e daí depois ele imputa para fazer acompanhamento e tal. Mas toda vez que ele quiser fazer uma simulação, ele tem que voltar na planilha dele, fazer, imputar, e fica ainda um vai e vem, assim. Então a gente procura entender as premissas Uhum. que fazem sentido para o seu negócio e implantar dentro da nossa ferramenta. Por isso que a gente acabou indo para um mercado mais enterprise, assim, Uhum. né? E a gente está num desafio, né? Então a gente já tem hoje, através de parceiros, né? Dentro da nossa própria equipe e também parceiros externos, porque a gente entende que tem empresas que a gente consegue, a empresa quer fazer, ela ainda não tem uma cultura extremamente bem estabelecida e a gente pode começar com um pedacinho pequeno, ajudar o cliente a implantar uma cultura orçamentária Uhum. e dali ela vai crescendo e vai evoluindo tanto dentro da nossa plataforma como dentro da sua cultura, né? Uhum. Então a gente está hoje entendendo que a gente tem esse mercado, que é um mercado que a gente atua pouco, porque a gente cresceu mais Grandes. nesse mercado de grandes empresas aí que compõem a maior parte, vamos dizer assim, da nossa carteira. Que aí vamos você dizer pode assim, né? manter e crescer nesse mercado e abrir aqui essa outra frente que tem um universo de possibilidades, né? Exatamente, É exatamente. um universo, inclusive, muito maior do que o das grandes, né? Mas entra justamente nesse ponto, foi muito feliz o teu comentário, que é o lance cultural, né? Se a empresa já não tem a cultura de uma política orçamentária, a aderência dela para com a solução é baixa, E né? de Então, traçar cenários, né? é, Porque às vezes é isso, a gente tenta prever o futuro e o conceito de futurismo, de fato, não é tentar prever o futuro, é traçar cenários possíveis. Inclusive, tem um sim, caso muito clássico, que é da Shell nos anos 70, que implantou esse conceito, e aí eles começaram a ver as variáveis e eles simularam cenários para, por exemplo, se o petróleo passasse de $100 o barril, que era um cenário que ninguém estava olhando. O que que aconteceu no fim dos anos 70? A OPEP deu problema, né? Enfim, quis criar o caos e o dólar foi para $100 o barril. Qual foi a empresa que se deu bem nesse cenário? A Shell na época, né? Então isso Já é tinha pelo menos super pensado nisso, né? Exato, porque não é só traçar cenários, a partir dos cenários você vê como as coisas vão se comportar, e aí no sistema de vocês dá para ver isso claramente, né, na ponta, e aí traça planos de contingência, porque senão a gente fica só no conceito, quais são as tendências, o que pode, fica muito no abstrato, e quando você traz sim. isso para o orçamento, você transforma em dado real, né, baseado em fatos reais, como é que isso vai ter impacto na gestão da empresa. E o desafio eu vejo assim, que nem vocês comentaram, é desafio cultural mesmo, Sim, sabe? esse é o Porque maior. a gente até percebeu, tem empresas, cara, que às vezes elas crescem de uma forma mais centralizadora, Sim, onde o caminho está na cabeça dos líderes, é ou isso aí. às vezes do líder, É isso. e ela consegue crescer, ela consegue até dar mais velocidade, É né? porque a tomada de decisão é mais Porque tomar a rápida, né? decisão é mais rápida, Não entende? quer dizer que Pode seja ser. certa, mas é rápida. Mas ela é rápida. Daí, ó, se eu perceber logo e depois trocar, se é uma decisão que eu consigo depois ajeitar, beleza, estou sendo rápido no mercado, né? É isso, é uma Mas, barreira, né? mas chega num momento, num tamanho de empresa, onde esse cara vira o gargalo, Sim. né? Sim, Então, sim, com eu certeza. percebi que teve clientes nossos que vieram para a nossa ferramenta justamente por causa disso, sabe? Estava no momento onde a visão de quem estava liderando já era o gargalo da empresa e agora, não, agora eu preciso. Então, Ampliar os horizontes, não né? tem certo e errado. Sim, É mais assim, é uma questão de visão e do momento em que você escolhe pensar mais em disseminar o conhecimento e a tomada de decisão dentro da empresa ou manter ela de maneira mais centralizada. e o desafio é justamente esse, né? Para você conseguir ter mais escala no teu negócio, vender mais, prospectar mais cliente, enfim, é você, primeiro, mapear quem são os clientes que estão chegando nesse limite, né? Nesse momento de que eu não dou mais conta de tomar a decisão sozinho e preciso ter uma solução, uma ferramenta.
Mas melhor ainda se você conseguisse, né? E é o desafio, sensibilizar esse cara que lá na frente, né? Previsão de novo, né? Sim. Lá na frente, ó, cara, aqui vai ter o gargalo. Então, por que não começamos agora, um ano antes ou 2 anos antes, para começar a fazer o trabalho? E eu entendo que é complexo, porque muitas dessas empresas, é o que você acabou de falar, elas têm bons resultados, mesmo agindo dessa forma, né? E claro que nós sabemos que num dado instante isso vai afunilar e ele vai sofrer. Mas enquanto ele não está sofrendo, ele ainda não tem a dor, é sempre complexo você convencê-lo numa abordagem, né? Seja comercial, seja por marketing, de chegar e dizer pro cara, você precisa mudar. Mudar por quê, cara? Eu tô fechando no azul, eu tô tendo resultado, eu tenho o controle de tudo, eu sei tudo, Mas eu tenho as isso minhas vai câmeras. aumentar, mas se a inflação mudar, mas se o preço médio do produto do insumo tal alterar, Mas é mas e complexo. se tal, Uhum. se a gente abrir mais 5 unidades, se a gente, aí você começa a ver como vai impactar, né? Isso, É exato. desafiador, É né? desafiador, É né? desafiador. E uma coisa também que a gente faz, assim, a gente costuma chamar a gente entende as peças orçamentárias, assim, né? Então, se eu pego uma empresa que não tem cultura ainda, às vezes eu chego e falo assim, beleza, agora como é que tu projeta as tuas receitas do ano? Não sei. Né? Tu projeta só em valor? Eu vou vender desses, né, dessa família de produtos, eu vou vender 20 milhões no ano que vem, né? Ou não. Esse ano eu vendi 1.000 unidades a um preço de, né, R$ 2.000 ou de R$ 200, enfim, Uhum. né? E isso vai me dar, Uma receita de né? Me deu uma receita esse ano. No ano que vem, se eu tiver um reajuste de preço em março, preço médio, né? Eu aplico esse reajuste de preço médio, eu já vou ter um ajuste mantendo o volume. Uhum. Mas se eu aumentar o volume em 5% e o preço em 10%, como é que vai ser esse, Qual é a projeção? né? E a inflação, Mas para tu fazer isso, precisa de equipe. Não adianta o gestor achar que vai fazer isso sozinho. Não, sem dúvida. Entende? Porque tu precisa pensar nas premissas também, sabe? Pensar, pô, realmente em qual local que eu vou crescer mais ou não. Então, para construir, a gente chama fazer essa modelagem orçamentária da peça de receitas. Preciso que você entenda e você tenha uma equipe que vai tocar e que vai decidir isso comigo. Aí depois eu quero comparar do realizado. De onde que eu pego o realizado de receitas? No nível de abertura que você orça. Pega da minha contabilidade. Pô, na contabilidade eu não tenho aberto por produto ou por família de produto. Uhum. Eu só tenho uma linha lá, receitas, Sim. uma conta. Né? Então eu preciso, às vezes, pegar Outros. outra base. Mas aí nessa outra base, eu tiro devolução ou não tiro devolução? Sabe, é o preço bruto com IPI, sem IPI. Qual que é a base que a gente vai utilizar para fazer o comparativo? sim. Então isso requer uma certa cultura na empresa, que às vezes a gente procura entrar com algo menor, o cara Uhum. continua fazendo alguma coisa. O nosso objetivo não é acabar com todas as planilhas, seríamos, né? Sim. Não daria pra gente dizer que é isso que a Então, gente tem é o até nosso objetivo. afeto envolvido nisso. Não O cara dá. ama a Mas é planilha uma vida dele. muito prática. Claro, claro. Isso, mas daí você vai, né? Claro. Aos poucos, você vai. Uma vez que tu tiver 1 a 2 anos fazendo aquela peça orçamentária daquele mesmo formato, encontrou um formato legal, tá na hora de automatizar, sabe? Então é isso que a gente. Às vezes eu posso automatizar a primeira parte mais contábil, mesmo, orçamento mais básico, e depois eu vou apropriando essas peças com o passar do tempo, né? E a gente tem muitos clientes que a gente vai fazendo dessa E a forma. tua ferramenta, então você parametriza isso customizado para as necessidades da empresa, como se fosse uma planilha de Excel, digamos, ou É uma bem planilha de parecida a carinha mercado, dele, é bem parecida com só o que Excel, você assim. tem isso numa forma que é mais estruturada, porque eu vejo assim, analisando historicamente, né, que uma planilha de programa, ela não é, se você tem uma alteração de dado, você não consegue debugar, né? Depois é difícil de achar o que deu o problema, né? E aí E, tem as versões, né? Orçamento, versão 1, versão 2, versão 3, e versão você conselho, consolida versão conselho 2, versão conselho 3, versão conselho com ajuste, não sei o que, não sei o que. sei bem. Na criação também é assim, no marketing também. Mas, então eu vejo que a percepção que eu tenho é que você eleva o nível até da gestão, em que você tem dados mais precisos para poder manipular, para traçar cenários mais detalhados e planos de contingência mais bem estruturados, e isso te informa para tomar decisões estratégicas mais embasadas e não fica só no conceitual. Queremos crescer 20%. Tá, mas o que vai implicar isso tudo, né? Como vai impactar em todo esse encadeamento? Para você ter o plano A, B e C nas etapas do processo também, né? Isso. Eu tenho que descer para o nível tático e, de repente, para o nível operacional na empresa também, né? Se eu decido só lá em cima, depois,
A minha equipe tem que saber É, como e isso fazer te, isso. Eu te isso te ajudo a informa para descer. subir de novo para o estratégico e fazer os ajustes, né? Fazer esse ciclo de ajuste constante. Né? Exatamente. Até porque muitas vezes o fato de crescer tem um impacto absurdo dentro de algumas etapas do processo que por vezes são negligenciadas quando a gente está sentado numa mesa de reunião, num planejamento estratégico e determina, vamos crescer 20% no próximo ano, ou Exato, 30% no próximo ano, 10%. pelo desejo. É, Não uma pelo- coisa é desejo, outra coisa tá, para eu crescer 10%, quanto eu preciso de estoque, quanto eu preciso de capital De capital de de giro. giro, Quando eu tenho que quanto dedicar para o marketing, quando eu tenho que... sim. É uma coisa assim, absurda, o impacto que isso pode levar e que por vezes é negligenciado quando a gente senta aqui e diz, não, nós precisamos aumentar 10%, quando entre as métricas de market share, principalmente, né, aquelas vaidosas, né? Do tipo, quanto a gente tem em São Paulo? Ah, a gente representa 1% de São Paulo. Não, pelo menos 5 nós temos que ser em São Paulo. Ano que vem. Ano que vem, 5 no ano que vem. Para conseguir quantificar, você precisa qualificar bem, né? Ou para conseguir qualificar, você também precisa quantificar bem, né? Tem que criar um ciclo. É um ciclo, é um ciclo. Isso a gente percebe muito bem, assim, sabe? Fala uma coisa pra gente, quando você falou da data de fundação da empresa, né, final de 2015, né, então 2016 a gente pode dizer que a empresa começou a operar, tal, navegar. Cara, passaram 4 anos da navegação de vocês, veio uma pandemia e trouxe para o mercado assim muita insegurança, uma série de situações, muitas dúvidas. Para algumas, vamos dizer assim, empresas de tecnologia foi fantástico, porque o cara de uma hora para outra decolou, porque ele tinha uma solução que tinha aderência com a necessidade do cliente. Entendamos aí o cara que de repente fazia alguma coisa conectada com a área comercial, por e-commerce e tudo mais, passou a ser fenomenal pro cara. Como é que foi para vocês? E principalmente, como é que você segurou o time, né, que está com vocês aí, os colaboradores, num momento de tanta incerteza e até, por que não dizer, de inflacionamento de mercado, né? Porque de uma hora para outra, né, o cara de TI, né, o dev, passou a valer ouro, né? Sim, Porque claro. aí existe uma demanda absurda de tecnologia, uma necessidade, melhor dizendo, e uma quantidade de profissionais relativamente pequena disponíveis no mercado. E começaram a migrar, né, de empresas para outras. A gente acompanhou isso, assim, né, de uma hora para outra o cara perdia 10 funcionários, contratava 50, empresas aí um ano com a abertura de vagas, enfim. Como é que foi para vocês? Uhum. 2020 foi um ano desafiador, assim, né? Chegou março, eu lembro, a gente tinha um plano de crescimento bem agressivo para o ano de 2020, assim, daí chegou em março, o nosso funil quase que zerou, assim, né? Porque o funil de vendas novas, né? Sim, E naquele momento eu lembro que durante 2, 3 meses a oferecer era gente se muito difícil, né? reunia com outros empresários de Blumenau, também, da área de tecnologia, via Meet, né? É, e nós, na empresa, todo dia praticamente falando e tal, nosso grande objetivo era, primeiro, vamos manter os nossos clientes. Esse é o Não objetivo, perder, né? né? Não perder clientes, né? A gente fez um trabalho e realmente a gente não perdeu clientes naquela época, porque a gente acabou sendo, de certa forma, impactado no sentido de era um momento que todo mundo precisava planejar. É, Então, quando o pessoal veio falar com a gente para, às vezes, reduzir o nosso contrato e tal, a gente falou, pô, gente, eu prefiro, né, eu acho que é o momento que vocês mais precisam da gente, eu prefiro pegar minha equipe e te ajudar a fazer as projeções que tu precisa. Naquela época, tinha redução de jornada, tinha sim, várias sim, coisas, sim, né, sim. que Perdeu base de referência de muita isso, coisa. perdeu muita base de Por isso que referência e eu, tal. Então, a gente ajudou muitos, né, percebo que a gente ajudou muitos clientes naquela época. E depois de passar esse zeramento do nosso funil, a gente começou a pegar as empresas que estavam bem Uhum. por causa da pandemia e elas começaram a entrar no nosso funil. Que eram E a empresas que gente outrora não tinham contato com vocês. tinha, que não estavam no nosso funil, não era, né? Mas aí o segmento deles melhorou, tipo rede de Sim, supermercado, essas coisas. sem dúvida. Começaram a entrar no nosso funil, porque a gente atende todos Os segmentos. os segmentos, basicamente, assim. É só tu ter uma empresa que precisa fazer orçamento, vamos dizer assim, né? Então, a gente acabou tendo isso. E de 2020 para frente, eu diria assim, a gente veio crescendo, talvez até mais do que a gente já estava crescendo bastante nos anos anteriores à pandemia. 2020 a gente deu meio que uma equilibrada, crescemos pouco, acho que 20% naquele ano, assim. Mas ainda é muito bom para um cenário tal É, qual. e aí 2021, 22 E agora principalmente 23. e agora 23 foram anos, né, a gente estava sempre assim, tanto é que a gente cresceu a nossa equipe, vamos pegar assim, lá em 2020 devia estar com umas 20 pessoas, agora a gente está em mais de 60.
né? Então a gente veio nesses últimos, né, 2, 3 anos aí, a gente veio assim adquirindo cada vez mais clientes. Então foi para nós, tirando aquele momento do começo, Claro, né? Então claro. aquele momento do Medo. começo foi muito assim, clientes e pessoas, né? Então, o que que as pessoas da nossa empresa precisavam para trabalhar bem em casa, para estarem seguros, tanto seguros as suas famílias, né? Então tinha pessoas com entes queridos, às vezes no hospital. Sim, sim, Então, sim. que apoio que nós poderíamos dar para eles Uhum. naquele momento, então de mantê-los seguros, né? E depois a gente começou a crescer e daí o desafio mudou, né? Para a gente trazer as pessoas e desenvolver lideranças dentro da empresa. Então, acho que o grande desafio que a gente teve né, pós-pandemia, vamos dizer assim, foi recrutar, né, aprender a recrutar, né, e desenvolver as lideranças, né, que vão levar a empresa para o próximo patamar que a gente quer levar, vamos dizer assim, né? Entrou nisso a questão do home office, porque a gente teve eu e DJ aqui, se você assistiu alguns episódios aí, Eu assisti. no novo, a gente teve de tudo, né? Da Sim. galera de tecnologia, tanto o cara que é 100% home office, ao cara que se manifestou aqui, né? E a gente acha bem legal esse posicionamento de que, cara, eu quero olho no olho, eu quero o cara ali junto comigo, enfim, e outros com um discurso um pouco mais equilibrado, né? De repente, dizendo, Modelo não, híbrido. modelo híbrido, mais o presencial, a gente faz um blend aqui na empresa e tal. Como é que foi para vocês essa questão? Claro que no começo, home office, tudo Home office. certo, Nós ficamos beleza? um ano, Mas passou todo isso, mundo. passou a fase do home office. Como é que é hoje? Vamos Isso. pensar hoje, 2023, como é que é Hoje a hoje? gente trabalha híbrido, né? O nosso modelo é híbrido, tanto é que a gente tem um pouco menos da metade da empresa já não é de Blumenau e região, assim, é de Curitiba, Joinville, Caxias, Você Criciúma. consegue captar talentos fora. Isso, São fatores. exatamente, né? A gente chegou a ter alguns profissionais em São Paulo, Brasília e tal, né? O que que a gente percebeu? Muito longe, a gente teve dificuldade, eu acho que por causa do crescimento, porque a gente tem uma cultura assim, por mais que esse pessoal tá remoto, a gente traz o pessoal para cá com Com- certa frequência. Acho sim. Então pega o pessoal que trabalha aqui perto de Blumenau, eles vêm para cá, depende de onde, né? Uma vez a cada 15 dias, tem alguns que é uma vez por mês, aí ficam uns 2 dias, né? Uhum. Tem outros que vêm uma vez por semana, 2 vezes por semana e tal. O próprio pessoal de Blumenau, às vezes vem 3, 4 vezes por semana, ou alguns é mais remoto ainda e tal. E esse pessoal que é mais longe, né? Às vezes a gente não vai trazer o cara para cá uma vez a cada 15 dias, o cara que Sim. mora em Londrina. A gente tem 2 pessoas que moram em Londrina, né? Então, esse pessoal, mas a gente procura trazer o cara para cá, sei lá, cada 3 meses, Uhum. entende? Daí, quando é o cara lá de São Paulo, Brasília, qual a dificuldade que a gente encontrou? Precisa ser tudo muito programado, senão é muito caro, né? Sim. Precisa ser tudo, né? Então, aconteceu um problema num projeto, preciso que o cara venha aqui, fique uma semana aqui comigo, puta. É um prejuízo grande. Eu tenho que, é uma organização, né? Sim. Disso tudo, assim. Então, a gente percebeu que facilita um pouco, o pessoal tá um pouco mais próximo, né? Só que como a gente cresceu bastante, a gente começou a perceber também que às vezes ter o pessoal mais aqui ajuda no desenvolvimento dos novos talentos. Não dá. O alinhamento da cultura. Alinhamento de cultura. Então, a gente vem trabalhando, a gente procura, a gente tem uma série de formalidades culturais dentro da empresa, a gente faz uma reunião trimestral com toda a equipe, sabe? Onde a gente fala de cultura, a gente procura, agora a gente ou faz híbrido, ou traz todo mundo para cá na mesma semana e fica todo mundo aqui, 60 pessoas num local, uma tarde, e Legal. a gente fala sobre cultura, fala sobre alinhamento, resultados e tal. Então, a gente está tentando encontrar, eu acho que esse meio termo, assim, Equilíbrio. né? A gente percebe que às vezes áreas novas, principalmente áreas novas que não tem tanto processo, é muito mais fácil ter as pessoas próximas porque a gente resolve as coisas num café. Com conceito de maturidade. Isso pode Isso. ser o conceito de maturidade do profissional e que ele, quando ele entra novo, é um profissional novo na área ou na empresa, enfim, né, na sua jornada de profissional. Ele precisa ter um ponto de referência e em tempo real isso é mais efetivo, acaba sendo mais efetivo, né? Dá para tentar
simular isso no digital, mas é um pouco mais complicado. E também nível de maturidade diária, eventualmente. Você está montando uma área nova, está estruturando, tem gente que não se conhece. Isso também faz mais sentido você trabalhar junto, né? Então, Isso. é maturidade e equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. E para mim, assim, a gente vem discutindo um pouco isso, quais as áreas que faz mais sentido, e a gente está discutindo com a equipe também, né? Porque a gente não pode negligenciar também que, assim, às vezes você tem uma pessoa que daqui a pouco ela tem um filho pequeno, sabe? E essa pessoa, pô, facilita um monte a vida dela, ela tá, às vezes, perto de casa, porque tem que levar, às vezes, na creche que é perto de casa, depois buscar, não tem o trânsito, às vezes, de 1 hora, Sim. né? Então, a gente tenta entender um pouco esse lado também. Então, a gente tá, eu acho que, tentando enxergar um meio termo, né, dentro Eu desses, vejo o que para a gente pesar um tem pouco visto, cada lado. o que a gente tem visto nas nossas conversas aqui, dá para começar a concluir, né? Que é baseado em princípios que tem a ver com resultado, entrega, né, comprometimento, alinhamento de cultura e tudo, e também com as demandas das pessoas, tem que ouvir as partes interessadas, chegar nessa convergência e numa conta que faça sentido para todo mundo. Não tem regra pronta, cada empresa vai chegar no Sim. seu ponto de equilíbrio, cada departamento da empresa vai chegar e cada profissional vai chegar junto com a empresa. Então, esse é o ponto, né? A grande questão é buscar isso e aprimorar sempre, né? É isso. Na nossa concepção hoje é esse o caminho que a gente está trilhando. Então toda nova contratação que a gente vai fazer, toda estruturação que a gente vai fazer às vezes de áreas, nós criamos várias áreas nos últimos meses aí, novas que não existiam dentro da empresa e a gente foi trazendo pessoas e combinando com elas esse jogo, assim, vai ser mais presencial, vai ser mais remoto, né? Teve situações a gente combinou uma coisa, depois no meio a gente recombinou o combinado por mudanças no contexto, assim, sabe? E procurando, acho que a transparência, né? Deixando claro e combinando, a tendência é que dê certo, né? O clima organizacional, a gente sabe que tem um papel primordial, né, na retenção da mão de obra e até mesmo na atração, né? Então, porque isso acaba sendo comentado entre as partes, né? As pessoas acabam comentando tal, e você acaba tendo essa questão. Acho que isso é bem bacana. Como é que funciona o teu modelo de gestão, né? Você como líder, né? Então você veio de uma parte técnica, trabalhou durante um longo período na Sênior numa função técnica lá com banco de dados especificamente. Aí você monta uma empresa com sócios e o teu pai. Dentro desse contexto você experimenta várias posições dentro no tabuleiro. E aí você chega numa posição suprema que é a de CEO dentro da organização. E a gente sabe que o papel do CEO, dentre outras coisas, além de ser a referência, né, o espelho da equipe, fazer com que a equipe se baseie, né, tomar decisões, né, representar a empresa, né, tá aqui no Novo Hunter junto com a gente. Como é que funciona a tua metodologia, a tua forma de fazer gestão? E quais são os principais desafios que você enfrentou nessa transição da área técnica para a área de gestão? Foi um desafio grande para mim, assim, o técnico fazer essa mudança. Na Sênior eu tive alguma liderança, assim, uma equipe bem pequena, assim, né? Mas nunca uma equipe grande, né? Mas também me ajudou sair do zero e chegar em 60 pessoas, porque eu liderei uma empresa com 5, depois com Foi 10. legal, né? Foi gradativo, Foi né? amadurecendo Foi como líder. amadurecendo como líder Isso também, aí. entende? Então eu tive acho que isso me ajudou bastante a fazer essa transição, né? E eu acho que existe uma diferença um pouco assim entre a forma de gestão e a forma de liderança, né? Eu diria assim, forma de liderança hoje, o meu objetivo é formar novos líderes e dar para eles ferramentas para que eles tenham autonomia para tomar decisão. Tá. Porque senão, aquilo que a gente falou de virar um gargalo, Você é o gargalo. eu viro gargalo. Já fui mais gargalo, hoje eu sou muito menos gargalo. Então, acho que em termos de liderança, o que eu tenho procurado fazer é sempre isso, sempre puxar para o time. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É compartilhar as coisas que a gente precisa melhorar e compartilhar as coisas que a gente está fazendo bem, porque quem está fazendo é o time, não é mais eu. No começo era um pouco. Sim, Eu era normal. que fazia um pouco mais, mas aí depois, Você agora, cria condição para as pessoas. para as pessoas. Então, em termos de liderança, e daí eu acho assim, as ferramentas de gestão nos ajudaram muito a formar essa liderança dentro Outros da empresa. líderes, né? Isso. Então, a gente tem várias ferramentas de gestão que a gente usa
dentro da empresa, fomos formando aos poucos, né? Uma delas é o próprio orçamento, né? Então, delegar o orçamento para a equipe, tanto a construção quanto o acompanhamento e as tomadas de decisão também ajudam, né? Então, várias decisões o pessoal já toma, uma vez que o orçamento está definido, cada um toma dentro da sua área. Eu não preciso interceder, não precisa da minha bênção, nada nesse sentido, né? Dependendo do tamanho do investimento, claro, né? Sim, normal. Enfim, Tá, mas aí normal. as pessoas mexem na planilha? Eles vão acompanhar se tá acompanhando ou não, entendeu? Elas Os alteram, planilheiros. porque o perigo é que até isso, né? Isso, Diferença do sistema, né? Numa Isso. planilha é um perigo você dar para a pessoa mexer, né? isso. Mas eu acho que o negócio não é nem assim a operacionalização, Aham. é a decisão. Entendi. Sabe? A operacionalização não importa quem faça, entendeu? Numa empresa do nosso tamanho, meio que não importa muito. Mas A decisão em a si. decisão é que o cara olhar e falar assim, eu tenho, sei lá, 5 mil reais para gastar de verba de marketing esse mês. O que eu vou fazer com esses 5 mil reais? Uhum. Entendeu? Sim. Eu vou contratar mais isso aqui, eu vou juntar isso aqui para fazer um evento, eu vou... Para ter autonomia para administrar. Essa decisão está nas áreas. Sim. Isso é Sabe? bacana. Isso eu diria que é uma ferramenta de gestão que a gente adotou que hoje já está no nosso DNA total, assim, sabe? Uma outra, a gente fez o nosso guia de cultura. Legal. Então, a gente foca muito nas nossas reuniões trimestrais, nos nossos alinhamentos com a equipe, que o guia de cultura é uma ferramenta para ajudá-los na tomada de decisão. Então, tá lá no nosso guia de cultura, solucionar para o cliente. Então, se você está para tomar uma decisão e tem uma decisão que ela soluciona para o cliente e a outra não, Vai nessa. provavelmente você vai nessa de solucionar para o cliente, né? Valorizar as pessoas, senso de time, flexibilidade, fazer o certo, são os principais valores que a gente tem e a gente procura focar isso. A gente tem um guia de cultura com exemplos de atitudes e tal. E isso foi uma experiência muito legal, porque no começo a gente criou um guia de cultura pensando em o que a gente queria ser. Uhum. E a gente revisou nos últimos anos esse guia de cultura com assim, o que a gente era. Então a gente mudou algumas coisas, né, para dizer assim, cara, esses aqui são os valores que a gente tem, não é os Sim. valores que a gente quer ter. Mas você começa com aspiracional. Só Você começa com define a aspiracional. cultura, né? Até Isso. você chegar lá e aí você flipa e faz É isso essa. aí. Né? E a gente, mais recentemente, a gente começou a adotar outras ferramentas, né, tipo OKRs, Uhum. né, para conseguir fazer objetivos de mais curto prazo e comunicar, uma ferramenta de comunicação das estratégias dentro da empresa e tal. Então, isso tudo a gente procurou adotar para dar, o objetivo principal é dar autonomia para as pessoas, para elas se desenvolverem, para elas tomarem as decisões, porque é elas que vão trilhar o caminho da gente daqui para frente muito mais do que eu, os diretores, enfim, sabe? Legal, essa transferência de autonomia é muito bacana. Fernando, vamos falar um pouquinho de inovação. Você comentou ali que existe uma oportunidade para um segmento Uhum. diferente. Como é que é o processo de inovação dentro da Rendit? Vocês detectaram tanto o processo de encontrar esse novo mercado, quanto o processo de desenvolver para esse novo mercado. Fala um pouquinho para a gente. Eu diria que ele vem mudando, né? No começo ele era muito mais, entre aspas, startup, assim, né? Uhum. Identificamos alguma coisa, dá para fazer alguma coisa rápido para a gente testar? Vamos fazer, vamos testar. Era mais fácil a gente fazer esse tipo de coisa, né? Agora, com a empresa maior, a gente está começando a perceber, não, nós precisamos pensar porque às vezes a gente tem várias ideias de inovação diferentes, mas a gente precisa executar, não adianta só ter ideia. Então a Uhum. gente tenta pensar, né? Então a gente está bem no momento agora de planejamento estratégico, pensando, né, revendo o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, para o ano que vem e para os próximos anos. Então esse é um momento onde a gente combina, assim, cara, esse daqui é um projeto que virou estratégia. Então, assim, o que a gente vai dedicar de recursos para fazer esse projeto aqui dar certo, né? E a gente tenta galgar isso muito com o time. E quem tem que trazer, quem está na ponta, identificando as oportunidades de inovação que a gente tem é do time, né? Então, eles galgam essas oportunidades, essas coisas, aquilo que o pessoal já consegue fazer dentro da sua área, né? A gente incentiva bastante para que esse processo aconteça, mas tem coisas que, né, envolvem a empresa inteira, é muito mais Sim. complexo de você implementar, e daí a gente procura, né, entender quais são os recursos que a gente vai alocar de cada área para poder tocar esses processos novos, né? Inclusive, às vezes buscando, a gente está num processo agora para um projeto específico, buscando recursos
né, até havia linhas de governo, FINEP, Fomenta a inovação. fomenta a inovação e tal, então é um negócio que a gente tem feito assim. Que é legal, porque quando passa por essa chancela também de linhas de fomento, é porque é inovação na veia, né? Inovação de Exatamente. verdade, né? Exatamente. É importante. Quais são os desafios aí para os próximos anos que a empresa percebe que existe? É aumentar a capilaridade no cenário nacional? É de repente migrar para um movimento atendendo empresas fora do país? Como é que a empresa hoje analisa esse contexto? Uhum. Entendemos que a gente tem um mercado para consolidar, então aqui, né? Então, que é a ferramenta que a gente já tem, evoluir aquilo que a gente já tem, né? A gente tem um braço que está olhando para ter um modelo um pouco mais pronto, Tá. menos consultivo, porque o nosso processo às Mais vezes de implantação empacotado, assim? mais empacotado para atender empresas Sim. de um pouquinho Para menor implantar, porte, para implantar cultura e tal. Então a gente entende que tem um espaço Com certeza. ali nesse mercado, né? E ao mesmo tempo a gente também entende que tem um mercado fora, né? A gente atende muitas multinacionais. Então, por exemplo, a gente atende, sei lá, a Novo Nordisk, que é a maior empresa, De enzima, né? ela faz aquelas canetas de glicose, Sim. esqueci o nome agora. Uhum. Enfim, então eles têm, né, é a maior empresa da Europa inteira, Sim. né? Foi agora Do Ozempic. isso, né? Acho que nem pode falar o nome daí eles lá que eles são bem assim, estão bem focados nas legislações Eles deles lá. muito fortes Mas com a gente atende o processos braço, enzimáticos, né? a gente atende o braço deles, Brasil, Ok. né? Tem outras, sim, a gente atende várias outras multinacionais e tem uma delas que agora a gente atende a empresa do Peru, Ah, ok. com a ideia de expandir para a América Latina, América através dessa empresa aqui do Brasil, Uhum. né? Então, e tem uma outra mineradora que a gente fechou o projeto agora, que a gente vai ter um status report com o responsável lá na Bélgica, porque ele quer levar para as outras. Ele falou: eu não tenho essa solução em nenhum dos continentes que eu tenho. Ele tem nos 5 continentes e ele não tem solução. O que a gente está fazendo aqui, ele não tem em nenhum outro. E uma beleza é que os números são, Isso. né, internacionais, não Sim. tem problema. Eu não tenho tanta precisa traduzir. legislação envolvida, a gente tem uma plataforma mais flexível e Você tal. vai traduzir talvez a vírgula e o ponto que tem que trocar. Isso. Essa parte a gente até já fez, a parte mais fácil, assim, os menuzinhos lá, a gente tem, acho que em alemão e inglês e tal. Então, assim, essa parte é a parte mais fácil, né? Mas a gente entende que pra gente dizer que a gente vai internacionalizar, a gente Sim. tem um... É que são diferentes, né? Isso a gente Isso. bate muito essa sim. tecla. Uma coisa é vender. Oportunidades de venda internacionais é um nível, é o Isso. primeiro nível, e tudo bem. Depois é internacionalização, segundo nível, depois globalização. Exatamente. É. E a gente agora está indo também, a gente foi selecionado, a gente participou em 2016 de um projeto do Sebrae chamado Startup SC. Sim. Vocês já ouviram Sim, falar, né? muito bom. Então nós participamos, foi uma escola sensacional, assim, acho que mudou o paradigma da empresa. Parte do que a gente é hoje, a gente deve a esse programa que a gente participou. E agora a gente foi selecionado para ir numa missão lá para Portugal, no Web Summit, agora em novembro. Então a gente está indo para lá, um dia a gente até vai ter um stand lá, Legal. né? Então, assim, a internacionalização ainda não está na veia, na nossa estratégia, Mas está no radar. mas está no radar e a gente já está começando a ter Já está conectando os pontos, né? Estamos conectando os pontos aí. Mas Exatamente. você, em relação ao conceito de startup, você participou do Startup SC, ok, mas você tem um modelo que ele é mais escalonável do que escalável, né? Você tem uma parametrização ali, você tem um processo consultivo. Uhum. Então, até em cima desse outro, o teu outro mercado a atacar, ele é mais no formato de buscar um modelo escalável de verdade, né? Isso, esse eu acho que é o objetivo, é a gente transformar o nosso modelo de negócio num modelo de negócio mais escalável. Aham. A gente não vai deixar de ter o modelo flexível e a venda consultiva, Sim. mas a gente quer expandir essa venda consultiva, às vezes, talvez até através de parceiros. Nós já temos hoje parceiros, Alivia empresas pesos, que flexibiliza. vendem, implantam, Acompanham. acompanham. Então, assim, existe uma forma de, às vezes, escalar no modelo mais parecido Criando do um que a gente tem, ecossistema, né? criando um ecossistema, sabe? Só que tem o seu, é tudo demorado, vamos dizer assim, né? Claro. Nosso ciclo de venda não é pequeno, então a gente, eu diria assim, nós não somos hoje aquela startup que vai triplicar e, sabe, Sim. crescer 3 vezes, 4 vezes no mesmo ano.
Ainda não somos essa empresa, mas a gente está cada vez caminhando mais. O modelo escala, mas ele não, não desacopla a curva de Não, crescimento. completamente não. Legal. Completamente não. Então, Vamos para a pergunta Legal. clássica, DJ. Bom, Fernando, e nesse momento de crescimento com a empresa, né, vendo essas projeções, oportunidades nacionais e internacionais e novos mercados, como que você tá, como que você vê o perfil ideal, o perfil desejado de pessoas que você quer ter no time, que você quer construir o futuro, da Rendit e inclusive construir esse ecossistema aí, né, para novos mercados? Fala um pouquinho do perfil das pessoas que é bacana ter por perto. uhum. Eu, como falei para vocês, um cara técnico, né? Então eu acho que eu já valorizei no passado muito mais as atribuições técnicas. Tá. E hoje eu entendo, né, com o passar do tempo, que hoje eu valorizo mais quando eu vou olhar para alguém, para buscar para o nosso time, as qualificações comportamentais, às vezes mais do que as qualificações técnicas. Então, entender se o cara tem aquele brilho no olho, sabe, de querer fazer acontecer, né, de ser um inconformado Uhum. no processo, se ele olha e vê alguma coisa que é muito ineficiente, de ele querer mudar aquilo. Se ele tem dor de dono, né? Isso, e assim, e não só assim, ele quer mudar tudo, sabe? Não, ele olha e sabe assim, cara, não dá para mudar tudo, mas eu quero ajudar a mudar isso aqui. E eu não vou mudar sozinho, eu vou mudar com o time. Valorizar mais o resultado que o Uhum. time vai entregar e que a empresa vai entregar como um todo, do que o resultado dele sozinho. Uhum. Porque o dele sozinho não quer dizer muita coisa. É muito melhor, às vezes, ter alguém que esteja disposto a fazer, ensinando alguém, formando alguém junto, do que o cara fazer mais rápido sozinho. Sim. Porque daí ele fez sozinho, eu fico dependendo daquele cara e se um dia ele sair da empresa por qualquer motivo que seja, Ou até faltar, né? daí eu não formei mais ninguém. Aí daqui a pouco ele vai ficar estressado, ele vai ficar sobrecarregado, entende? Então eu preciso cada vez mais de pessoas que venham para o nosso time para somar ao time, né? Menos aquela estrela solitária, vamos dizer assim, mais aquela estrela que vem para ajudar a fazer os outros brilharem, vamos dizer assim. Acho que esse é talvez de tudo, a característica principal que a gente busca hoje quando a gente vai trazer pessoas, né, principalmente as pessoas-chave, né, essas pessoas que vão ajudar a gente a construir as áreas novas, os processos novos e tal. Legal. É interessante a gente ver, né, que quando a gente está na área técnica, né, minha formação também é técnica, o DJ também não deixa de ser técnica, né, a gente tem uma visão até certo ponto, não dizer que míope, né, mas distorcida do que são as necessidades. No momento que a gente assume um papel de liderança dentro de uma organização e começa a perceber quais são as dificuldades de fato, que às vezes não necessariamente vão ser as competências técnicas, e sim o relacionamento dessas pessoas, a vontade, o foco, né, o sangue nos olhos, né, que nem você falou, o brilho no olho, a vontade de fazer a coisa acontecer, o inconformismo de uma maneira positiva. Isso é muito mais relevante do que o cara dominar uma linguagem, do que o cara saber fazer uma determinada tarefa. É fundamental. É o que a gente fala, né, em negócios, que é quando a gente passa de fato da função de repente, de profissional dentro da organização para ter esse papel de dono. Quando eu falo dono, boto aspas aqui no dono, né? É a dor de dono. Quando o colaborador tem a dor de dono e ele olha pelo mesmo prisma que o dono, se sente dono daquela operação, dono daquele negócio, dono daquela sala, dono daquele ambiente, ele começa a ver diferente, né? E é isso que a gente precisa desse cara. Mas isso, as oportunidades vão surgir para essas pessoas. Quanto mais Sim, a pessoa tiver concordo. quando tiver uma oportunidade, cara, é essa pessoa que você quer, porque quando você quer colocar o cara, subir alguém para uma posição Sim, de liderança, tu quer colocar alguém que tenha essa visão, que vai puxar as outras pessoas, que que cuida vai do trazer. detalhe, né? Isso, exatamente. Legal. Fernando, obrigado. Foi muito bom entender um pouquinho, conhecer um pouco a tua jornada, a Rendet, nessa missão, né, de trazer de ajudar as empresas a enxergarem o futuro, né, e a construir esse futuro, né, traçando esses cenários e transformando em realidade os desejos dos planejamentos estratégicos, né? Parabéns e sucesso aí
nessa jornada de crescimento que a gente está vendo. É uma empresa que é recente, tem aí 8 Sim. anos e tem tudo para crescer muito, ainda conquistar muito mercado. Queria agradecer aqui a oportunidade de Imagina. vocês para a gente falar um pouquinho da história aqui. O nosso propósito é criar um futuro melhor juntos, né? Então, eu queria agradecer aos nossos clientes e à nossa equipe também, porque sem eles a gente, né, nada do que a gente está fazendo aqui faz sentido, né? Então, a equipe sabe o quanto que a gente valoriza e o quanto que a gente batalha para que eles criem um futuro melhor conosco, tanto um futuro para eles quanto um futuro para todos que a gente tá conectado aí na nossa comunidade. Legal, Fernando, brigadão. Vocês acabaram de acompanhar o bate-papo meu e do DJ com o Fernando da Rente. Você que está acompanhando aqui, né, que acompanhou esse bate-papo, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Se você é cliente da empresa, a gente percebeu que alguns dos clientes, inclusive, são patrocinadores nossos aqui do Novo Hunter. Se ainda não se inscreveu no canal, né, por favor, faça a inscrição. Eu acho que é fundamental quando a gente se depara com empresas jovens, com executivos jovens e com esse olhar para o futuro de maneira consistente, né? Isso eu considero primordial, porque muitas vezes a gente acha que para chegar num determinado lugar basta correr, né? E não é bem assim, né? Se faz necessário um planejamento com consistência e principalmente entender o impacto de cada etapa dentro do processo. Então, fiquei muito contente com esse nosso bate-papo, foi extremamente engrandecedor. Eu acho que você que acompanhou teve a mesma sensação que eu acabei de ter. Então, forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.